Olá, pessoal! Bem-vindos ao Pod Ideia, com o primeiro episódio do Pod Ideia. A gente tinha feito já o episódio piloto, eu postei algumas coisas nas redes para vocês, e dessa vez aí a gente está ao vivo pelo Facebook, ainda organizando o nosso YouTube. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, que é um dia maravilhoso. Aliás, todo dia é Dia da Mulher, né, gente? Parabéns aí a todas vocês, todas que estão nos escutando. Mas hoje é um dia, né, de pensar, de relembrar essas grandes lutas, essas coisas todas que nós conquistamos. E hoje o Pod 10 está trazendo uma mulher que é mãe de 2 filhos pequenos, casada, empreendedora, referência na sua área, cuida do pai que é doente, ainda treina, né? E é uma grande profissional. Ela inclusive tem procedimentos que ela mesma é precursora, e é a nossa querida biomédica, doutora Roberta Boff. Obrigada, Roberta. Olá, um prazer estar aqui, né, nesse dia tão especial para nós como mulheres, e muito obrigada aí por todos os adjetivos. Você é uma pessoa muito especial, né, que a gente tem uma conexão aí de paciente e profissional, e como amizade também, e muito bom estar aqui por esse momento. Merece, eu conheço muito o trabalho dela e jamais ia trazer para vocês aqui alguém que eu realmente não confiasse, né, gente? Mas, Roberta, me conta, assim, ó, como é que foi essa tua história aí de empreender, né, dentro da biomedicina, nessa parte estética que agora tu estás, né? Como é que isso tudo começou? Né? Porque a gente pensa assim muito, né? Aquela coisa assim, ó, post de Instagram, post de Facebook, que tudo são flores, né? Que tudo é maravilhoso e que tudo nasceu pronto. E tem tanta história por trás, né? Então, como é que começou essa tua jornada empresarial, né? Dentro dessa área? Eu ia justamente dizer, existe uma jornada, né? Não existe um caminho, existe muitas dificuldades, mas assim, a escolha pela estética, pela beleza, não foi talvez por acaso. No momento de eu me formei em biomedicina, em análises clínicas e bromatológicas, e lá em 2012 começou uns rumores de trabalhar com estética. Então eu me deparei dentro de um laboratório, um pouco frustrada em estar entre 4 paredes, sozinha, porque eu trabalhava num laboratório de emergência, então grande parte do meu trabalho era sozinha dentro do âmbito laboratorial, e frustrada pela questão profissional mesmo, assim, de estar trabalhando, só trabalhando com... Eu brincava assim, só com dejeto, só com sangue, só com urina, e não ter o contato com o ser humano em si. E em questão de carreira também, eu estudei, todo meu sonho era estudar, e eu estou aqui, e eu não vejo uma grande progressão na minha carreira estando dentro do laboratório. E surgiu a possibilidade de trabalhar com estética, e é o que eu desejava. Eu disse assim, eu amava, eu já tinha uma habilidade e uma paixão por agulhas. Então, quando surgiu essa possibilidade de trabalhar com biomedicina estética, me abriu assim o horizonte, assim. Eu disse, é isso que eu devo investir. Aí fui em busca, né, dessa especialização para poder atuar, em busca do básico também, porque eu não tinha uma vivência de vivência a estética em si, uma limpeza de pele, uma massagem, eu nunca tinha recebido. Eu disse, meu Deus, quando eu entrei na pós-graduação, o que é isso? Como eu vou vivenciar aqui? Qual é a linguagem? O que estão falando, né? E aí eu fui buscar, ao mesmo tempo que eu fazia a pós-graduação, buscar cursos básicos de limpeza de pele, de massagem, para poder ter essa vivência, essa experiência, e poder, então, de fato, entender a estética como um todo. Então, na verdade, tu começou a trabalhar dentro da área da biomedicina e tu te frustrou ali, né? Não era exatamente o que tu queria, assim, tu queria algo que fechasse mais contigo. Isso, o trabalho em si, ele era apaixonante, eu gostava daquilo que fazia, mas também eu precisava de um retorno financeiro.
eu precisava de ter... Eu nunca tive problema em ter superiores ou chefes, sempre gostei, sempre me dei bem, sempre me destaquei dentro do âmbito funcionário, né? Mas eu queria crescimento e eu vi que dentro de um laboratório, para mim empreender em análises clínicas, eu não tinha muitas possibilidades, concorrer com grandes laboratórios. Porque eu pensei, a gente como ser humano confiar em alguém no laboratório da doutora Roberta ou não vou falar grandes laboratórios aí que já estão bem conceituados, eu vou no grande laboratório. Agora na estética, por si a mulher ela tende a arriscar um pouco mais. E aí, então, por isso que me fez... E aí eu fui entender do que se tratava e que se tratava com injetáveis. Era isso que eu queria, esse contato com o paciente que eu queria. Entendi. E aí nasceu a tua empresa, né? Exato. E o nome dela é a Revitalize, né? Isso. Produção tem na tela aí como passar? Revitalize? Inclusive, esse ano eu vou fazer 10 anos de clínica. Olha que bacana, 10 anos já de carreira, né? Eu atuo há 12, vai fechar 12 anos, porque fazendo a pós-graduação eu fui trabalhar numa clínica para ter experiência, né? Mas em 2014 foi quando eu e uma amiga decidimos então abrir a clínica na zona norte de Porto Alegre. A gente fez uma pesquisa leiga de mercado para entender que não tinha o tipo de serviço. Ah, vocês já começaram a startar assim, já com uma sala, com um lugar? Na já. Bogotá, uma casa com 7 salas. Nossa! Foi assim... Eu até brinquei outro dia na internet que a gente fez o marketing raiz de jornal. Aqui, ó, Revitalize. Eu acho que eu não mandei na configuração certa. Foi culpa minha. Mas não tem problema. A gente vê ali que o símbolo da Revitalize é uma borboleta, né? Eu sei por quê, mas eu vou deixar a doutora Roberta explicar. Porque a borboleta, antes dela ser a borboleta, ela é uma lagarta. Ela é uma pessoa que ela passa por um processo de transformação. E eu acreditei que tinha tudo a ver com aquilo que a biomedicina estética, que a parte de injetáveis ou não, né? Mas faz uma transformação. Ela aflora o que tem o belo da mulher, né? A gente consegue extrair o que tem de mais belo, a gente consegue fazer alguns ajustes e trazer essa beleza. Eu amo borboleta também por causa dessa história, né? Ó, patrocinadores de tatuagem, eu quero fazer uma aí. Bom, mas a doutora Roberta ela é muito conhecida por todos os procedimentos que ela faz serem muito naturais, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a questão da borboleta, né? Do ser única. Porque não existe nenhuma borboleta com as asas iguais, nenhuma borboleta igual, e nós mulheres somos únicas, Exatamente. né? Então, muitas mulheres têm medo, assim, de procedimentos estéticos, de ficar com aquela cara de boneca, sabe? E aí tem aquele exemplo, né, que veio, porque a geração dos anos 70, 80, 90 não tinha esses recursos, né? E se eu falar alguma coisa aqui que tá errado, tu me corrige, mas com 25 anos se para de produzir colágeno, né? Então, o que acontece? Essa geração não tinha. Aí ficou muito marcada aquela história da Gretchen, né? De tudo que aconteceu, né? Na situação da Gretchen, que era um outro tipo de procedimento, PMMA, né? Se eu não me engano. E Isso. eu não sei se tu podia explicar isso um pouquinho, até para as pessoas que têm medo de colocar um botox, de fazer um preenchimento, fazer um preenchimento labial também, algo que, né, que seja, que fique, que é a intenção, né, da Revitalize, a juventude, buscar, né? Mas principalmente a autoestima, tu te olhar no espelho e tu te sentir bonita, natural, nada daquilo que vai mudar a tua expressão, né? Mudar o teu rosto. Então, em relação a Gretchen, as pessoas elas se referem muito como se
ela estivesse feia, mas eu acho que ela está na sua melhor fase. Ela sim, no passado, teve procedimentos no passado. errôneos, né? Mas agora, diante da... É uma senhora que tem procedimentos estéticos que talvez para algumas pessoas pareçam exagerados, mas ela está bonita dentro daquilo que ela está... daquilo que dá para fazer de acordo com o que ela já fez e tudo. Então, mas eu acho que talvez as pessoas relatam isso por medo de exageros, né? Então, mas dentro a estética em si avançada evoluiu bastante. No passado, as pessoas esperavam envelhecer para fazer uma cirurgia e ficar aí perdia totalmente a sua naturalidade. Sim, e partia de um extremo para outro. Sim, essas pessoas dos anos 70, 80, 90, elas só tinham a plástica. Exatamente. Elas não tinham, né, esses procedimentos naturais, né? Reposição de colágeno, né? De estimuladores, enfim, tantos, né, procedimentos que se tem hoje que está cada vez avançando mais, né, essa área da estética avançada. E eu vi um podcast, eu não me lembro se era um podcast ou se era uma entrevista, onde a Sandy colocou que ela não conseguia se ver sem maquiagem e fazer nada assim sem filtro, né? Exatamente por essa coisa que a mulher tem que ter um determinado padrão, isso, exatamente, né? E é importante a gente falar para as nossas telespectadoras e telespectadores aí, o pessoal que está nos assistindo, que o importante é você se sentir bem, né? É chegar lá na clínica, na Revitalize e dizer, olha, eu não estou feliz com isso, eu não estou feliz com aquilo, claro, passar por uma avaliação, né? Que com certeza a doutora Roberta vai fazer todo um planejamento para que fique uma coisa natural, né? E também isso perpassa assim muito pela autoestima, pela vontade de estar na rua, né, de tirar uma foto, de se sentir bem consigo mesmo, né? E não são só esses tratamentos que tem de pele, tem de cabelo, né? Sim. Tem tratamentos corporais. Então, cada pessoa é única naquilo que ela necessita. Que ela necessita, né? Na verdade, em relação a autoestima e a importância de fazer tratamentos e a evolução desses tratamentos para que cada vez mais a gente tenha resultados naturais. Então, queria pontuar só que a consulta ela é muito importante porque cada ser humano responde de forma diferente. Então, a gente precisa planejar um tratamento, um gerenciamento desse envelhecimento de forma única. E a gente tem muito recurso para entregar esse resultado, esse gerenciamento de forma natural, que as pessoas olhem e percebam, nossa, tem alguma coisa diferente, tu tá bonita, tu fez alguma coisa. Então, procedimentos que as pessoas não identifiquem que foram feitos e que tragam essa naturalidade, essa jovialidade, sem deixar caricato, ó, tu fez botox, tu fez preenchimento. Então, eu digo assim, produto na quantidade certa, no lugar certo, a gente consegue rejuvenescer de forma natural, equilibrada e harmônica. E em relação ao padrão, que hoje em dia a gente vê em função dos filtros, isso mexe muito com a autoestima das pessoas. E na pandemia, eu até pensei, eu faço um serviço que não é de primeira necessidade, não estou vendendo saúde, não estou vendendo comida, então não estou vendendo combustível, então eu pensei até que eu ia passar por dificuldades financeiras por conta de não ser uma necessidade de primeira grandeza. De primeira grandeza, enfim. Mas eu percebi como foi importante, como pessoas me procuraram na pandemia, no entanto que estatísticas mostram que a minha harmonização, enfim, os procedimentos estéticos tiveram um aumento de 500% na pandemia, em relação à procura e pesquisa. Porque as pessoas se sentiram, começaram a se olhar, né? Sim, olhar mais. E né? se olhar mais, a fazer videochamada, a ter uma vida mais online, se deparar com o espelho e sentir a necessidade de fazer alguma intervenção. Isso mexeu muito com a autoestima das pessoas. E eu percebi como é importante, sim, o que eu realizo nesse sentido da autoestima, para que a pessoa se desenvolva em todos os âmbitos, nos relacionamentos, na profissão. Isso me fez me sentir importante, assim, mexer com a autoestima das pessoas e, de fato, fazer a diferença e entregar resultado natural, bonito
e que a pessoa se sinta segura naquilo como mulher, nos relacionamentos, na sua vida profissional. E é sempre importante buscar um profissional, gente, capacitado. Porque existe, obviamente, como em qualquer mercado, né, pessoas que não são capacitadas para fazer determinados procedimentos, principalmente os procedimentos que são invasivos, né, invasivos, ou seja, uma injeção, né, algo que é interno, que é uma substância que é colocada dentro do teu corpo e que não tenha aquela aptidão. Aí se vê fotos e uma série de coisas, né, e isso vai dando medo nas pessoas. Importante é fazer também essa pesquisa, né? Tem um procedimento que tu é precursora, né? Sim. E aí eu queria que tu falasse sobre ele. Ok. Então, ano passado, né, eu vinha acompanhando um procedimento que faz estímulo de colágeno, retração de pele e redução de gordura, que se usa tanto em âmbito facial e corporal, que eu vinha pesquisando, vi nas mídias alguns profissionais do Brasil que trouxeram ao Brasil e eu fiquei muito encantada com os resultados. Então, ano passado, em janeiro do ano passado, eu já fui em busca desse procedimento para trazer, para oferecer para as minhas pacientes. Então, eu digo assim, não importa se eu fui a primeira, tem gente que se coloca, eu fui pioneira, eu não fui, mas eu acredito que eu tenha sido se eu não fui a primeira, no Rio Grande do Sul eu não fui a primeira, mas em Porto Alegre, dentro da parte de treinamento, eu fui a primeira a receber esse treinamento para atuar com essa técnica, para essa capacitação, e desde então eu tenho aplicado ela, inclusive ministrado cursos sobre essa técnica em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, mentorias, juntamente com a minha colega. Então, a gente tem investido bastante horas em estudos e práticas. Assim, é uma técnica que eu realizo todos os dias em consultório, que eu comprei o equipamento. Então, a gente tem bastante experiência na prática, não só na teoria, mas na prática, para poder executar e ter resultados muito satisfatórios dessa técnica. E como é que é o nome dessa técnica? A técnica em si, ela é endolaser ou endolift, que é citada em artigos científicos. Mas eu e a minha colega Bibiana, nós então desenvolvemos um protocolo dessa técnica que é skin lifting. Skin lift. Isso. Então, porque a gente acredita que é uma técnica que veio para somar e não é algo momentâneo da moda, mas que de fato vá somar, principalmente para quem busca um gerenciamento de envelhecimento. Então, acho que entrega bastante resultado. Não tenho nenhum outro tratamento que entregue tanto resultado numa única sessão. Envelhecer bem, né? Exato. É aquela música que a gente citou, a Sandy, né? Muito jovem para ser velha, muito velha para ser jovem. É verdade. Mas assim, Roberta, então agora tu falasse assim, ó, palestras e cursos. Então, tu tens a clínica, filho, marido, casa, né? É empreendedora, porque tu tem um negócio, então é empresária, né? Tem que cuidar de tudo isso. Tem funcionários, né? Ainda vai fazer cursos, palestras, né? Se eu não me engano, São Paulo, é isso? Isso. Né? Como é que tu gerencia isso tudo? A mulher Roberta, como é que tu gerencia, né? Então. E ainda está sempre estudando, porque ela acabou de dizer pra gente assim, ó, olha, estudando, vendo arquivos científicos, fazendo cursos, aperfeiçoamento. Então, olha quanta coisa, né, esta mulher faz. Exige dedicação, obviamente, disciplina, mas a gente precisa ter apoio, né? Então, eu consigo fazer muitas coisas porque eu digo assim, o meu primeiro sucesso na vida foi o meu casamento. Então, eu acredito que, assim, eu tenho uma estrutura familiar conjugal muito bem edificada, e que eu tenho todo o apoio do meu esposo em relação à criação das crianças, em relação até ao cuidado com meu pai. Porque meu pai exige cuidados, ele não é uma pessoa que fique sozinha. Então, se eu não tenho uma cuidadora, preciso do meu marido que tome todas essas decisões e me auxilie nisso. Então, de fato, só é possível pelo apoio do meu esposo, que me dá todo esse suporte para que eu possa seguir em frente. A gente percebeu que ele é contador, né? Então, na pandemia, ele até estava no momento de abrir o escritório de contabilidade. E aí a gente conversou e percebeu que naquele momento
eu estava performando melhor profissionalmente. Então, ele decidiu, então, ficar com os clientes que ele tem, enfim, de forma particular e não abrir mais uma estrutura para demandar mais tempo e mais atenção. Então, ele me auxilia na parte administrativa da clínica, ele me auxilia na administração da casa, então, ele me auxilia nos cuidados com meu pai. E juntos também a gente faz a gente também tem a questão espiritual, religiosa também, que a gente atua junto. Então, a gente se dedica também um tempo à igreja 2 vezes a semana. Então, a gente tenta. Se eu estou fazendo tudo perfeito, do jeito que eu planejei e quero, não, mas a gente todo dia procura fazer um pouquinho melhor. E daí o exercício físico entra porque eu entendo que para a saúde eu falo para as minhas pacientes, olha, precisa beber água, precisa alimentar-se melhor, precisa praticar atividade física. E eu gosto de falar e ensinar aquilo que eu vivo. Então, o exercício, eu tive as gestações. Então, eu tive que dar um tempo no exercício, mas depois eu me programei. Eu disse, ele é essencial para que eu tenha saúde. Então, eu preciso colocar ele na minha rotina. Então, eu estava treinando ao meio-dia. Estava meio que embolando os atendimentos. Então, agora eu estou treinando às 7 da manhã. E agora eu preciso ajustar. A alimentação está praticamente 100% ajustada. Exercício, ok. Eu preciso ajustar o sono. Porque a gente precisa das horas de sono. Então, ainda eu durmo um pouco. Então, esse é o meu próximo passo, dormir melhor. Uhum. É um conjunto de coisas, né? Sim. Também não adianta querer milagres, né? Exato. Tem que também mudar algumas coisas na vida que não estão bem, né? Tu falaste aí do teu pai, né? Ele pelo que eu sei, é muito resistente à utilização de remédios, né? Então, tu também tem que levar ele ao hospital, né? Ele é diabético há muito tempo, então ele tem uma resistência a alguns tipos de antibióticos. Então, uma simples infecção urinária, a gente não consegue medicar com o que a gente compra em farmácia. Aí tu tem que fazer uma internação para que ele possa receber, então, o tratamento em si. Mas, assim, no tomar as medicações, até ele aceita. Ele só não tem condições. Como ele tem retinopatia diabética, então ele não enxerga. Tem 20% da visão, então praticamente tudo na mão. Né? Então a pessoa que, eu tomo banho sozinho, mas tem alguém ali Para controlar. Para controlar. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo os bastidores, né? De Isso. toda uma dificuldade, né? Do estudo, de estudar, de fazer cursos, de não estar feliz, né? Vamos dizer assim, não é que que estava infeliz, mas que queria algo além, né? Sim. Queria empreender dentro de algo que se gosta, e quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não trabalha, né? Na verdade, a gente levanta de manhã com motivação, enfim, e buscar toda uma rotina de vida. Mas, voltando para a questão do empreendedorismo, assim, Roberto, para as mulheres que querem empreender, por exemplo, tá? Tu saiu do zero, tu começou assim, tu simplesmente instalou. É essa área que eu quero seguir. E aí, como é que foi esse início, né? Eu sou filha de pai rico, herdeira. Não vim na brincadeira. É o que as pessoas acham no Instagram, né? Que é aquela vida linda, maravilhosa. Filha de herdeira. Eu sempre digo, ninguém vai postar limpando vaso nem nada, né? Não, eu vim a Porto Alegre com 16 anos com o sonho de estudar. Então eu desafiei o meu pai. Tu é do interior. Eu sou do interior. Eu vim com o sonho de estudar e desafiei meu pai, que não me ajudou com nenhum real. Então eu vim. A minha mãe já é falecida, ela sempre foi a que mais me incentivou. Então, com 15 anos, eu já trabalhava no supermercado no interior. E aí, mas eu sempre, desde os 13 anos, eu chegava em casa e falava no almoço, depois da escola. Quando eu acabar o ensino médio, eu vou para Porto Alegre, Santa Maria ou Pelotas, que eu sabia que tinha as federais. E aí, todo dia, meu pai falava, cala a boca. E eu todo dia falava, quando terminar, eu vou para Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas. E quando eu tinha 15 anos no terceiro ano, eu iniciei a escola com 5.
E aí fiz 16 em setembro, e ali em setembro já tinha tudo certo, porque eu conheci uma menina que trabalhava no supermercado com os irmãos dela, morava em Porto Alegre, já esquematizei tudo com o meu dinheiro que eu ia receber da saída do supermercado, pedi ajuda para o meu padrinho para pagar um cursinho pré-vestibular. Vim para Porto Alegre sozinha, olhando os prédios, deslumbrada e apavorada com os moradores de rua. Eu nunca tinha visto. Disse, meu Deus, coitados, eu queria. Aquilo me comovia muito, porque eu nunca tinha vivenciado aquilo. E aí eu vim, só que, claro que eu não passei numa federal, porque eu estudei sempre escola pública. Então eu fiquei alguns anos, daí eu tive que arrumar emprego. Eu fiquei alguns anos trabalhando sem fazer faculdade. E aí, quando eu consegui me inscrever numa faculdade, eu ia me inscrever em qualquer uma que fosse da área da saúde, que eu pudesse trabalhar de dia e estudar à noite. E aí que eu descobri a biomedicina por acaso. E aí, no empreender, depois de todo esse processo de estudar, de correr atrás, aí muitas pessoas, assim, eu digo, sempre tinha alguém que me ajudava no caminho. Eu tive uma amiga na faculdade, eu não tinha passagem para ir do IPA para o centro. Aí, todo dia eu não tinha passagem, daí às vezes eu ia a pé. Mas aí depois que eu comecei a estudar, a me enturmar com a minha amiga, ela todo dia ela me levava para casa, ela já era casada com o marido dela, me largava na porta de casa. Então eu digo que sempre Deus colocando pessoas para me ajudar no caminho. Sim, os anjos, né? É. E aí então, depois fiz a faculdade, fiz mestrado, correndo atrás, fiz mestrado na URGS, em endocrinologia. Não fiz o doutorado porque eu já estava na área da estética, eu vi que não fazia mais sentido para mim. E aí o empreender foi porque eu queria, né, crescer. Mas dentro do processo de empreender nem sempre foram flores. Eu comecei com uma sócia, eu tinha uma amiga que ela tinha um escritório e eu fui fazer a pós-graduação e disse, Cris, eu quero montar uma clínica. E eu sabia que ela tinha experiência em administração, ela tinha grana e eu não tinha. Mas aí, depois eu juntei, botei 50% do valor, eu consegui empréstimo, fiz o meu marido fazer o empréstimo, e 50% ela colocou. Daí a gente abriu uma casa bem bacana no Lindóia. Só que daí depois veio a crise financeira, impeachment, as pessoas começou a cair o faturamento. Isso foi em 95? Não, 90. em 2000 e... agora no da Dilma. Isso. E aí a gente percebeu uma queda do consumo, porque no primeiro ano de clínica eu recuperei todo o dinheiro investido. Ai, que beleza. Atendi, eu trabalhava, ela começou na recepção e eu, como tinha feito curso de massagem, enchia minha agenda, a gente contratava uma pessoa. Eu enchia outra agenda, contratava outra pessoa. E foi assim, daí que a gente encheu as 7 salas de profissionais. Que legal. E aí só que depois a gente percebeu que tinha que dar um passo para trás por conta que a gente viu que estava começando a bater o faturamento com as contas, daí disse, é o momento de regredir. Então a gente foi para uma sala menor, na Joaquim Silveira, que ali eu fiquei 3 anos e meio na casa, mais 3 anos e meio nesse local. E aí foi na pandemia ali que daí a minha sócia foi para Curitiba. Daí a gente desfez a sociedade e eu continuei sozinha. E aí eu migrei para o prédio. Olha onde é que a gente está, no Aico. Então foi nesse momento da pandemia que eu achei que talvez eu tivesse que fechar tudo, que eu consegui crescer e me mudar para uma sala maior. É na crise que às vezes a gente prospera, né? Exatamente. Muitos setores prosperaram na pandemia, né? E eu vejo assim, que tu tens, além, né, da tua empresa, da Revitalize, cursos, né? Palestras, também professora, né? Isso. Né? Recebe também estagiárias de faculdades. Então, é como se fosse feito uma teia ali, né, de todo o teu conhecimento, além, né, dos teus atendimentos. E isso é muito importante, assim, né, falar para todas as pessoas, sejam aquelas que estão empregadas ou que pensam em empreender. Renda extra é sempre importante. Quem tem uma renda, não tem nenhuma. Quem tem 2, tem uma, né? Então, aqui, a Roberta é um exemplo, né? Ela vai lá dar a palestra dela, ela vai lá dar o curso dela, ela também investe, né, para estudar, e tem a clínica dela. Então, são várias vertentes, assim, que ela foi abrindo, né?
Tudo isso e por quê? Por causa do conhecimento, porque quem aprende, entende, né? Então, é muito importante estudar, vale a pena estudar e não tem como dar errado quando tu tá realizando o teu sonho, Sim, né? eu acho que o conhecimento ninguém te tira. Então, É, e assim, eu já, o que que eu percebi na minha jornada? Que não adianta eu só estudar as técnicas, eu preciso estudar isso que a faculdade não nos ensina. Eu tive que aprender a vender. todo mundo vende alguma coisa, né? Porque Todos são eu não sou vendedores. vendedora, eu nunca vou trabalhar de vendedora. Agora, o que eu mais estudo é sobre vendas. Sim, porque às vezes a pessoa começa a trabalhar e ela não sabe como cobrar, Exato. né? Ela não se dá o valor real do seu trabalho, né? Você aprende a se dar o Sim, valor, né? Qual é o valor do teu trabalho, né? E esse projeto aí é muito feito aí pelo Brasil todo, né? Na capacitação de mulheres para o empreendedorismo, é o valor do teu trabalho, né? Tu saber colocar o preço naquilo que tu estudou. Então, é muito difícil realmente. Mas tudo a gente está vendendo, seja o tempo, né? Seja um produto, seja um conhecimento, tudo é vendido. Então, as pessoas têm que se dar conta, né, disso. E essa questão, assim, ó, no digital, por exemplo, melhorou para ti? foi, na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar, lá em 2014, eu sempre dizia, desde lá, a minha sócia era muito craque em vendas Uhum. e entendia de marketing. Daí a gente fez o nosso primeiro, a gente então fez marketing capa de 0 hora lá, e a gente fez panfletagem, e a gente foi e começou a fazer Google desde 2012 que eu faço Google. Então a gente. Só que eu sempre falava, eu não quero seguidores, eu quero clientes. Uhum. Eu consegui construir uma carta de clientes que foi nela que eu me mantive na pandemia e a partir dela que eu tive indicações, mas eu entendi na pandemia que eu precisava de fato focar no marketing, trabalhar muito melhor o marketing, criar um posicionamento e ainda estou buscando esse posicionamento, porque o que, que eu vi? Eu vi profissionais talvez menos qualificados, com menos técnica, com menos ciência, se destacarem no digital. E aí eu vi que o meu cliente começou a olhar para esse profissional e falou assim, nossa, esse faz isso. Daí eu disse, mas eu também faço. Ah, é que eu vi na rede social do outro. E daí, claro, eu não me comunicava da maneira correta, mostrando todo digamos, os procedimentos que eu fazia. Então, acho que o marketing está muito. Vendas, marketing e a técnica são as três coisas que tu tem que atuar, saber atuar. Ter a presença digital. Isso a Exato. gente até conversou no episódio piloto, né? Que hoje é para qualquer profissional, né? Sim. Tem que estar no digital. Tem que, senão Se tu não não está no existe. digital, não existe, né? Exato. Claro, por exemplo, é, na minha profissão, meu Instagram, ele não precisa startar do jeito que o teu starta, né? Porque eu não posso fazer captação de clientes, isso é contra o Estatuto da Ordem. Mas tu pode fazer promoções, tu pode fazer, Na entende? verdade, não, né? O código de ética do Não pode. não pode. Promoções. A gente procura só colocar. Mas assim, e por muito tempo eu não podia postar resultados. Ah, Por muito olha que tempo. Faz interessante. poucos. Aquele antes e depois, né, que a Exato. gente Foi vê ali. nas redes. Acho que foi em 2022, talvez, que saiu a resolução autorizando o biomédico a postar resultados. Mas antes disso eu não podia. Executando o procedimento, assim, eu posso, sim, mostrar uma experiência, mostrar um atendimento Puxa. de longe, mas tem bastante regras também no digital, que às vezes acabam burlando Poxa, mas muitos eu profissionais, vejo há muito tempo as pessoas postando antes e depois. mas não podia. Eu, no início, inocentemente, tinha o código de ética, mas eu não lia, não me atentava a todas as leis da classe. E eu, no início, por ser uma das primeiras biomédicas estetas em Porto Alegre, eu tive bastante visitas do conselho, da vigilância sanitária, assim, pedindo para mudar. Olha, tu postou isso. Mesmo fotos dos outros profissionais, como eu sou a responsável técnica do espaço, mesmo foto de uma massagem.
né? Mesmo executando a massagem, sem prometer resultado, sem nada, não podia postar. Então eu fui autuada, eu acho, agora me recordo a palavra, mas enfim, fui chamada no conselho para uma conversa. Ou tu retira, ou tu para de fazer isso, ou a gente te tira a carteirinha. Mas é ferrenho. Então não é fácil, né? Quando a gente exerce profissões Mas que a tinha, gente tem, né? mas tinha muitos colegas que continuavam postando. E eu falava, mas por que que eles postam? Ah, mas a denúncia chegou da sua página. É, Não importa o que o outro faz, importa o que você faz. Mas é. assim, os outros postando, 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 e eu sendo perseguida, mas aí vencemos. Mas é o que a gente sempre fala, né? Quando tu incomoda, é porque tu é uma estrela. Ó, Eu sempre tenho essa frase para mim. Se alguém assim tá incomodando, por exemplo, foi lá e disse tal coisa, né, da Andréia. Hum, é porque alguém eu tô incomodando. Então sim. eu tô num caminho certo. Para mim né? Em relação a denúncias, várias vezes, mas assim, nenhuma irregularidade, né? Nada. Então, não tenho assim, não paguei nenhuma multa, né? Não tinha nenhuma irregularidade em relação à questão sanitária. Sempre procurei fazer tudo certinho, não tem nada de errado assim que eles pudessem assim, alguma orientação, olha, talvez assim, né? Às vezes a gente queria no banheiro colocar um tapete, mas nem no banheiro não pode. Então, essas coisas assim, Uhum. se tinha alguma coisa de errado, era um tapete no banheiro. Pronto. É. Olha, a gente tem algumas perguntinhas ali, a maioria delas tu já respondeu, mas tem uma que é de uma moça que falou ali que ela já fez várias. O sonho dela é fazer procedimentos, Uhum. né? Assim, estéticos, que ela é apaixonada por isso, ela vê. E ela já tentou. E parece que no rosto dela não dá certo nada. Nem o Botox dá certo. Tem várias coisas que podem interferir, né? Eu não posso diagnosticar o porquê que não deu certo sem conhecer o histórico, sem entender o caso clínico, se tem alguma doença que interfere, qual o estilo de vida que possa interferir, mas o que tem que se atentar é a qualidade do produto que tu utiliza, o tipo de reconstituição que faz no Botox. O Botox eu tenho bastante fidelização, até às vezes os meus clientes acabam, fui na franquia porque eu consegui um valor melhor, mas não adianta, eu tive que voltar a fazer contigo. Então, eles usam até a mesma marca que tu usa, mas não é uma questão, às vezes, e é uma coisa que eu falo para os estagiários, não tem receita de bolo, a gente precisa entender a anatomia, a força muscular, da expressão de cada um, para entender cada ponto que tu vai, a quantidade que tu vai utilizar em cada musculatura, para tu ter esse relaxamento, para tu ter esse resultado natural e duradouro. Uhum. Então, assim, a gente precisa avaliar o que foi já utilizado. Eu sempre oriento. Peça qual. Eu pergunto assim, quando um paciente vem já de um outro profissional. Eu já preenchi. Tu lembra qual marca do preenchedor que tu usou? Não sei. Eu sempre mostro, olha, a gente está usando essa marca aqui, porque eu acredito nisso, essa marca aqui, esse produto aqui. Então, eu gosto que a pessoa esteja bem consciente daquilo que a gente está utilizando, porque se no momento ela parar de executar os procedimentos comigo, porque se mudou para muito longe e não pode vir fazer comigo, ela vai saber orientar outro profissional. Porque só assim para te largar, né? Mas se ele for morar fora do país, não vem uma vez ao ano fazer comigo, tá tudo bem. Eu tenho umas clientes que vêm de fora e fazem comigo. Então, eu digo assim, nesses casos a gente atende até domingo, não tem problema. E duas perguntinhas aí que não querem calar. Quais são os procedimentos mais procurados aí? Os mais procurados, eu digo assim, é que o Botox, ele acaba sendo, a toxina botulínica, ela acaba sendo uma porta de entrada para a harmonização. Então, talvez seja um primeiro procedimento que se faz. Mas eu vou talvez falar, a maior queixa das minhas pacientes é o derretimento de face, é a flacidez.
é a falta de contorno, então gerenciar, reposicionar esses tecidos. Ah, e muita gente acha assim, ó, por exemplo, que quando vai fazer o preenchimento labial ou vai fazer alguma coisa na face, tudo, que tudo é botox, Sim, né? é bem... E não é, né? Porque é o procedimento mais popular, É, mais então conhecido. botou botox aqui na bochecha, botou botox na boca, botou botox não sei. Não, o botox é um paralisador, né? Ele faz uma paralisação nos músculos e é em alguns determinados pontos que tu pode fazer isso. Ele faz, na verdade, ele cliva a comunicação do músculo e do neurotransmissor. Do neurotransmissor. Então ele faz ali ele paralisa porque ele não contrai com o estímulo. Então a gente tem esse relaxamento ali, então ele fica ali sem essa movimentação. Mas a gente tem hoje o full face, as pessoas têm medo, assim, harmonização full face, eu vou colocar muito preenchedor. Às vezes o muito para ti é pouco. Eu não posso mensurar sem avaliar que 10 ml é muito. Mas o botox, ele é considerado um preenchedor também. Não, o botox ele faz o relaxamento muscular. Relaxamento muscular. E aí tu tem o ácido hialurônico, sim, ele é o preenchedor. Sim, exato. Eu trabalho somente com produtos absorvíveis, que com o tempo o organismo vai reabsorvendo e tu vai tendo que fazer manutenções. Mas ele é biocompatível, ele é seguro, a gente não tem grandes complicações. Claro que uma e outra pessoa pode desenvolver alguma alergia, principalmente ao ácido hialurônico. Tem um procedimento que eu gosto muito, que é o bioestimulador de colágeno, né? Sim. Que a gente perdeu lá com 25 anos, né? Exato. E aí ele é injetável e faz o teu corpo acelerar e produzir. A gente consegue, por exemplo, com o preenchedor, reposicionar, volumizar. Mas assim, a gente precisa fazer o estímulo de colágeno, precisa melhorar a derme dessa pele, a gente precisa, a espessura precisa. E quanto que eu tenho que fazer? Eu digo, uma vez ao ano você merece fazer um bioestimulador de colágeno. Ele é mais demorado, ele não é aquela coisa que tu sai lá toda preenchida, né? Não, que tira a falta de... Mas ele é muito eficaz, né? Sim. Muito eficaz porque ele vai te devolvendo. Sabe? Eu particularmente, assim, dos bioestimuladores, vou falar a marca mesmo, eu sou apaixonada pelo resultado do Sculptra. É um bioestimulador que ele esse ano está fazendo 25 anos no mercado. Então, ele de fato, ele entrega muito resultado nas minhas pacientes. Eu gosto muito dele pela quantidade de estímulo que ele promove, pelos estudos científicos por trás que demonstram a eficácia dele. E outros bioestimuladores são ruins? Não. A escolha do bioestimulador às vezes vai pela faixa etária, pelo grau de flacidez, mas é um dos bioestimuladores que eu tenho mais resposta. Claro, combinado com skin lifting, combinado com outras técnicas, tudo vai somatizar. Viram? A gente está falando aqui o nome do produto. Tem que patrocinar o Pod Ideia aqui. E, Roberto, o que tu assim deixaria de recado para essas mulheres assim, ó, aqui? Elas ficam, porque o que acontece? Na arte da comparação, parece uma frase pronta, né? Mas é uma coisa que eu estava pensando olhando o Instagram uma vez e refletindo assim. Tipo, na arte da comparação, tu sempre sai perdendo. Qualquer pessoa sai perdendo. Então, aí você tem no Instagram ambientes, né? Instagram que eu tô falando no modo geral, né? As pessoas vai rolando ali, aquelas fotos, tudo maravilhoso, tudo lindo, mansões e não sei mais o que. E aí, as mulheres, elas começam a tirar foto com filtro, elas já não se gostam, se acham feias, né? Tem o trabalho, essa questão também da tecnologia, de estar no vídeo, né? O tempo todo. Do próprio empreendedorismo, né? No teu caso, dentro da área da beleza, né? Que foi uma área que tu te encontrou. O que tu tem, assim, ó, de recado para deixar para essas mulheres, né? Que estão aí com a autoestima tão baixa, ansiedade, deprimidas, né? Às vezes querem fazer um procedimento, acho que aquilo é muito caro, é de outro mundo, não é para elas, né? Porque a gente tem também essa coisa da síndrome do sabotador, né? Uhum. Isso não é para mim, isso não vai dar certo, né? Ou às vezes a ideia de fazer um negócio, eu não vou conseguir, já tem tanta gente na área, tua área é muito concorrida, né? Sim.
Nossa, é uma concorrência incrível, assim, porque é uma área que deu um boom muito grande, né? Então, que recadinho tu teria para deixar para essas mulheres que querem empreender e acham que não conseguem, e essas outras mulheres, assim, que muitas vezes elas deixam de fazer coisas porque elas não se sentem dentro de um padrão pré-estabelecido, porque elas se sentem feias e às vezes elas acham que elas não merecem, que não é para elas um procedimento estético, que é só para quem tem dinheiro e muito dinheiro, né, para fazer isso. Bom, então, para as que querem empreender, eu acho que empreender não é também coisa de outro mundo que só poucos conseguem. Eu acho que todas nós podemos empreender dentro da nossa realidade. Que eu estava falando com uma pessoa que talvez ela trabalha CLT, vai ter que parar de trabalhar por problemas, enfim, de saúde na família. Eu disse assim, mas tu tem, o empreendedorismo está em ti. Eu disse assim, pega alguma coisa, começa a vender para te ajudar, tu tem capacidade, tu é muito boa nisso, e diz assim, não te deixa a situação te paralisar. Tenta, tu começa com aquilo que tu tem e depois vai atrás do sonho que tá no teu coração. Então, empreender é desafiador, não são só flores, mas isso nos move, nos faz crescer e por muitas vezes a gente vai cair, mas a gente consegue levantar e dar a volta por cima e é muito satisfatório a gente depois olhar para trás e ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu, vendo a realidade como ela era no passado. E em relação aos procedimentos estéticos, eu sei que muitas mulheres elas têm primeiro medo de realizar porque talvez elas vão ficar muito estranhas, mas não, hoje em dia tem muitas técnicas que conseguem entregar muita naturalidade, as pessoas conseguem melhorar a autoestima e talvez assim até para empreender a mulher precisa aí dar um up na sua autoestima com algum procedimento estético. Em relação ao procedimento estético, a gente tem de diversos valores, né? Então assim, se a tua realidade no momento não pode fazer tudo aquilo que talvez tu necessite. Que o protocolo, né? O diagnóstico. Exato, que o diagnóstico. Tu vai começar com aquilo dentro da tua realidade. Eu falo assim, primeiro eu ouço a minha paciente, o que tá te incomodando? Ah, isso aqui tá me incomodando. Então, bom, então para resolver isso, né, e também me permite te fazer outras indicações para a gente conseguir um resultado melhor ou até para atender a tua dor, a gente precisa fazer todo este tratamento. Ah, mas eu não consigo, eu só consigo fazer, tá, mas então o que tu consegue na tua realidade atualmente, assim, o que tu consegue fazer? Ah, eu consigo investir tanto. Então a gente vai fazer um planejamento para entregar o melhor resultado dentro daquilo que a pessoa possa investir. E não é, e assim, claro que o Instagram, esses filtros, a mídia em si impõe um padrão. Mas a pessoa, como eu tento sempre orientar a pessoa a entender que a gente vai, e também por mais que a gente vá fazer procedimento estético, a gente está envelhecendo. É verdade. A gente vai ter que assumir algumas linhas, algumas mudanças. E tudo bem, tudo bem. E se tu não puder fazer tudo o que tu puder fazer para melhorar um pouquinho que tu fizer, ótimo. Estão perto de muitas mulheres que infelizmente não vão ter essa oportunidade. Mas no passado, para te fazer alguma intervenção, algum procedimento estético, tu tinha que ter muita grana. Tu tinha que ter, era como se fosse o valor de um carro, né? Ah, sim, é verdade, né? Então, quem fazia procedimento estético, quem viajava para a Europa, que eram poucos, né? Estados Unidos também, né? né? Para os Estados Unidos. Então, eram pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande, né? Muito grande. É que nem a TV que hoje a gente tem, né? Um notebook, né? O celular, era tudo muito caro. E hoje já essas coisas estão tendo mais acesso. Quer dizer, não é algo... Ai, meu Deus, eu tenho que vender um carro, eu tenho que... É o preço de um apartamento fazer isso. Não. E eu tenho hoje pacientes que são empregadas domésticas, que elas se organizam e fazem todo ano o seu procedimento. Que bacana. E essas fazem assim no Pix, né? E a segunda pergunta, né? Os homens, eles vão lá? Então, é um público ainda
mais baixo, mas assim, eu tenho pacientes homens e esses são os mais fiéis em relação a retornos, a planejamento mas assim, 3% é o público homem, indicação da esposa, da irmã, da prima, e eles acabam, eles, apesar de são poucos, são os que fidelizam muito, porque confiou, o homem não importa o valor. Ele confiou no teu trabalho, ele não fica vendo muita coisa, muitas ofertas ou muitas demandas. Assim, não, eu fui lá naquela doutora, ela fez em mim, ficou ótimo, eu continuo fazendo com ela. Então, o público masculino eu gosto nesse sentido, assim. E tem vindo mais homens, assim, rompendo o preconceito do cuidado. Eu sempre imaginei, assim, que o homem procurasse mais a questão capilar, né? Entendeu? Mas eu vi também, os homens estão aplicando botox, Sim. né? Estão fazendo É, harmonização bastante também. harmonização, porque o ângulo de mandíbula mais marcado, um queixo bem evidenciado, dá essa Essa masculinidade, imponência, essa né? imponência, esse poder para o homem. Então, isso é importante assim, para o homem de negócios, esse não ter uma fisionomia tão jovial, tão menininho. Então, isso é bem. Eles buscam para justamente ter essa autoridade na profissão, ou pelo processo de envelhecimento também, que eles começam a se cuidar e perceber que precisam de cuidados também. Que bacana. Então, pessoal, hoje a gente conversou com a doutora Roberta Boff, biomédica, especialista, percursora pioneira, como vocês viram, em procedimento estético aqui, palestrante, professora, né? Tem as estagiárias, né? Vou contar um segredo aqui para vocês que não contem para ninguém, tá? A gente está ao vivo, mas não contem para ninguém. Lá na Agis tem biomedicina. Aí eu tô cantando ela, eu não sei se ela vai aceitar, né? Que as estagiárias de biomedicina vão lá fazer com ela, né? E tudo mais. Vamos ver, né? Porque a gente quer colocar profissionais assim, né? Qualificados como a doutora Roberta. E eu fico muito feliz, Roberta, que tu tenha aceitado este convite para o episódio número 1 do Pod Ideia, desse projeto aí que a gente está começando, né? A gente ainda não fechou o YouTube, a gente está fazendo identidade visual no YouTube ainda. E essa coisa assim, ó, não espera tudo ficar pronto. É outro recado, né? Porque se tu esperar tudo ficar pronto para isso, não faz. Isso eu aprendi no marketing, né? Antes feito do que bem feito. E antes feito do que bem feito, exatamente. Exato. E aí, ano passado, eu acho que eu comentei contigo, né? Eu fiz 3 especializações, né? Em web design, marketing estratégia, gestão de negócio e marketing empresarial. Então, nunca vai estar tudo perfeito. Não. É claro que seria ótimo tu startar com tudo, Sim. né? A gente está aqui gravando ao vivo pelo Facebook. Nós não temos o YouTube, nós já temos as identidades visuais, já estamos organizando e tal, fazendo o YouTube do Pod Ideia, e já fizemos um piloto, que foi uns pedacinhos assim para as redes, e já estamos no episódio 1, que é o Dia da Mulher, que não podia faltar, né? E vamos ter vários outros, e a gente tem que começar. Exato. Né, dentro do sonho da gente. E a ideia, né? Ideia do Pod Ideia, rimou, né? Que até rimou, é exatamente trazer profissionais, trazer papos divertidos, trazer coisas que vão agregar, né, na vida das pessoas, conhecimento e tudo mais. E por fim, aí, para a gente terminar, eu queria assim, ó, que tu deixasse teu contato, como é que as pessoas te acham. Eu quero ir lá na doutora Roberta, eu quero acertar meu rosto, meu cabelo, né, meu corpo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer, sei lá, uma massagem, quero, enfim, né, as coisas que tu oferecem. Comigo? Pode ser tomar um café comigo também? Claro, a gente pode fazer dentro do podcast até um quadro. Café com nossos convidados. Eu posso ir lá fazer um procedimento, fazer ao vivo. Olha só, faço. Então, eu tenho tanto o Instagram da clínica, que é Revitalize Clínica Estética, como o meu, mas como eu estou trabalhando num posicionamento digital, eu estou divulgando o meu, então é @doutora.robertaboff. Isso nas redes. E o site também é www.revitaliceclinicaestética.com.br.
Gente, vai estar na descrição, tá? Aqui do ao vivo do Face. E quando esse vídeo subir para o YouTube, tá? Vai estar na descrição também, tá bom? E, obviamente, assim, ó, a gente vai ter, né? Vai entregar esse material também para Roberta, né? Que ela vai também poder fazer a divulgação. E aí, vai estar lá, mas, ó, @doutora.Roberta Boff, B-O-F-F, são 2 Fs, tá? 2 vezes feliz. 2 vezes feliz. Muito bom. Bonita, ótima, feliz. Isso, Ó, viu? então, Roberta Boff. Tá, então, para todas as borboletas aí, tá, do Brasil, de quem tá me assistindo, e eu sei que tem gente aí que não é de Porto Alegre, gente da região metropolitana, gente aí de outros estados, né, que eu viajei, eu sei que estão me assistindo, lá no meu outro canal do YouTube tem gente até de outro país já. Olha aí. Né, bem legal. Então, vem pra cá, porque aqui é que tá a melhor de Olha todas, só. tá bom? Então, um grande beijo para vocês e espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira transmissão ao vivo.